Olá, esse é o nosso segundo pequeno momento aqui no YouTube. A ideia é essa, de ter episódios pequenos para trabalhar aos poucos até chegarmos às leis, às parcerias, dificuldades que a gente encontra na prática, de um tema que na semana passada, no episódio 1, eu mencionei que é acadêmico para mim. Começou no mundo da academia e eu ainda me mantenho bastante ativa. Por quê? E eu vou explicar agora nesse segundo momento. Sem essas explicações iniciais a respeito do terceiro setor, você não entende os motivos pelos quais a gente juridicamente não consegue compreender as parcerias e às vezes não consegue encontrar um lugar realmente, um espaço de fala sobre o terceiro setor. Semana passada, no vídeo, eu acabei largando para vocês, por exemplo, que hospitais comunitários, as ICES, que são as instituições comunitárias que a LDB já reconhece como uma terceira via, como comunitários, então tem o privado, estatal e comunitário. Até a gente poderia dizer que fazem parte daquilo que nós chamamos de terceiro setor. Então, veja, tu consegue compreender que, sociologicamente, de modo filosófico ou via ciência política, eu consigo trazer um território conceitual de autogestão, de bem comum, de missão social. Eu consigo trazer elementos para quem foi atrás da tese, que está no Linktree do nosso Instagram, ou aqui embaixo, que a Nanda pode repostar, principalmente no último capítulo da tese e na conclusão, eu coloco todas as 7 características que compõem mais ou menos aquilo que eu acredito que seja, né, a ideia de um terceiro setor. Isso é um plano conceitual, mas não é um plano jurídico. A Lei 13.019, e só para dizer para vocês, agora voltando um pouco no âmbito de jurídico mesmo, quando ela veio ao mundo, esperou-se que ela fosse realmente completa. Né? Mas a gente sabe, né, e a gente sabe por todas as grandes legislações que elas nunca são completas. Também eu mencionei que ela foi modificada por uma lei e depois ela foi repositada, ou seja, ela foi texturizada, digamos assim, por decretos, ou seja, que dão assertividade para aquilo que o texto de lei diz. Então, o como fazer veio através de 2 decretos, inclusive o último no ano passado. Mas por que eu digo que é terceiro setor e a lei não contempla o hospital, a universidade comunitária ou as cooperativas? Justamente porque juridicamente não existe um conceito dentro da lei sobre o terceiro setor ou sobre as organizações da sociedade civil. Ela simplesmente chama de organizações da sociedade civil toda aquela associação que nasce privada, mas que tem no seu estatuto uma missão social. Continua privado. Traz no segundo artigo uma miscelânea de pedagogias a respeito do que é parceria, o que é isso, o que é aquilo, que eu acho ótimo, acho que toda lei deve ter, principalmente uma lei quando muda o trajeto, uma constância tão importante, né, toda uma significação de conceitos e contratos, enfim, que ela traz de novidade, mas ela não trouxe o conceito de terceiro setor no âmbito jurídico. Aliás, o spoiler aqui é essa vai ser a minha busca, e aí o meu orientador vai assistir esse episódio e vai dizer, sim, essa é a sua busca. A minha busca é realmente poder, através da prática, e a prática está no Instagram e está nas consultorias, nos atos regulatórios aos quais eu sou chamada a trabalhar neles, através de um trabalho meu de consultora, como seria um conceito jurídico que abrangesse totalmente o terceiro setor? E por que precisa? Porque, por exemplo, os hospitais, embora eles tenham todas as características conceituais da ciência política para ser o terceiro setor, a lei não menciona. Ela, inclusive, afasta, porque no momento em que ela diz que convênios ficam para a parte da saúde, a saúde, o SUS, os programas públicos, as políticas públicas de saúde, elas não são, então, abraçadas pela 13.019. As ICES, que são as instituições, as universidades comunitárias, regulamentadas em 2013 pela Lei 12.881, seria tranquilo a gente dizer aqui, e com muito conforto, de que elas fazem parte do terceiro setor. Mas a 13.019
não falou nada a respeito delas. E aí a gente não sabe se a gente transita nesse território com a legislação da 13019 ou não. Bom, é uma lei especial, né, que veio depois, então por esse motivo a gente poderia dizer que sim, tá? Mas pouco se diz, nada se construiu no campo formativo e no campo de clareza a respeito das universidades. A gente poderia, eu indico, e eu vou colocar aqui embaixo, a Nanda coloca aqui embaixo o link de um livro maravilhoso sobre as instituições comunitárias. É um livro que, embora já tenha se passado mais de 5 anos da construção literária dele, ele continua extremamente atual, porque ele fala exatamente da dificuldade das pessoas enxergarem as universidades comunitárias. Então, o que eu estou falando agora é o que não é terceiro setor, embora a gente pudesse, no plano conceitual, chamar de terceiro setor, mas juridicamente não é. E algo importante também que eu posso ressaltar aqui nesse segundo momento, é claro, vão colocando perguntas, vão enviando, se não quiserem enviar perguntas aqui no YouTube, pode jogar elas no meu direct, não tem problema nenhum, porque essa dificuldade que as pessoas têm de encontrar esses elementos das organizações da sociedade civil e trabalhar com elas. E eu reitero, eu acredito que é pela falta de uma clareza jurídica ainda. Aí você vai dizer, nossa, mas a gente tem tanta lei, veio essa 13019, mais uma lei, a gente precisa, talvez não mais uma lei, mas a gente precisa de um conceito jurídico que abarque, que amplie, ou pelo menos que elimine certos caminhos para que a gente saiba por onde ir, tá? Para que caminho seguir. E eu vou terminar esse segundo episódio reiterando para vocês que para 13019, a partir do episódio seguinte, eu vou trabalhar com os artigos e aí sim falar sobre os contratos, falar sobre o dia a dia das consultorias. Mas veja, é necessário que tu entendas, primeiramente, que uma parceria, tá? Que a ideia de parceria que envolve a 13019 é sempre entre um ente estatal, que pode ser das 3 esferas, União, Estados e municípios, e os seus braços, né, nem preciso me esclarecer muito, mas tudo que for público, né, faz com uma associação. Eu vou chamar de associação, mas o termo certo é organização da sociedade civil, que é aquela que não é privada. Não reverte o lucro para si mesmo, mas aquela que reverte o lucro para sua missão social. Então, veja, a própria declaração do que é uma parceria, no corpo e no cabeçalho da lei, diria que hospitais e que as ICES também seriam parte da lei. Mas, ao mesmo tempo, lá no final da lei, ela diz e deixa claro que convênio, por exemplo, do SUS não abarca dentro da lei. Então, há uma dificuldade de interpretação aqui, há uma dificuldade de clareza, e é claro que isso também confunde as pessoas, os gestores, os conselheiros e etc e tal. Mas eu quero findar dizendo o seguinte, cooperação mútua, parceria é uma cooperação mútua. E o Tribunal de Contas de Santa Catarina, isso tem um vídeo lá no Instagram, corre lá para ver que eu fiz, tem uma nota técnica em que ele fez como se fosse um arrazoado das parcerias que já aconteceram, ou têm acontecido desde 2014, principalmente desde 2017, quando foi obrigatório os decretos municipais. Ele reiterou, cooperação cooperação se dá quando é bom para ti e bom para mim. Se for algo que só tem sentido para o município e não tem sentido para a organização da sociedade civil, não é uma parceria. Ou vice-versa. Tá bom assim? A partir do nosso próximo episódio, então, a gente já vai começar a entrar nos caminhos da própria legislação. Não vou falar de todos os artigos, mas eu vou escolhendo os artigos para explicar como ficaram os contratos a partir de 2017, propriamente dito. Nos siga, bate aí no sininho para chamar atenção quando vier o próximo episódio, e assim a gente vai se acalorando aqui dentro do YouTube. Um beijo.